Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos aqui desse livro base, o Livro dos Espíritos. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, esse espírito que nos acompanha em toda essa nossa jornada terrena, agradecendo a nossa Mãe Santíssima, ela que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza está sempre conosco, nos auxiliando no entendimento e nas nossas reflexões. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, por esta linda oportunidade de estarmos aqui reunidos. E agradecemos a toda a equipe de Allan Kardec e pedimos licença para adentrarmos ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Então vamos continuar aqui onde paramos, que estamos falando aí estamos no livro segundo, no capítulo 6, que fala da vida espírita, né? Que fala aí sobre as sensações, as percepções e os sofrimentos que os espíritos passam no plano espiritual. E assim, vamos continuar na 254. Suzeli, pode fazer para nós, por favor? Tudo bem. Bom dia a todos. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Resposta: não podem sentir a fadiga como a entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham que ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que seus pensamentos diminuem de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então, a questão do repouso não é o repouso do corpo físico, né? E sim um repouso moral, intelectual. Então, os espíritos um pouco mais elevados, eles podem até permanecer num certo repouso moral, porque as atividades são muito constantes, né? Muito intelectual, então eles diminuem um pouquinho a atividade e vamos dizer que haja um repouso. Agora, quanto menos o espírito, quanto mais inferior ele é, mais ele vai precisar desse repouso moral. Muitas vezes ele nem tem noção que ele desencarnou. Então ele sente o corpo, né? Ele sente como se tivesse um corpo ainda e tem essa necessidade do repouso. Ele acha que ele precisa repousar, que ele está cansado, porque a situação desse espírito é muito inferior. Então, quanto mais elevado o espírito,
menos necessidade de repouso ele tem. E é um repouso intelectual, porque ele não tem mais o corpo. O que eu entendi. Eu também entendi dessa forma, e eu também vejo que a fadiga está muito associada ao material, né? E o que que é o material? São os órgãos. E a gente viu nas questões anteriores que os espíritos não têm órgão. Quem tem órgãos somos o Corpo corpo material. humano, corpo material. E quando e esses que sentem fadiga, eu entendo que são aqueles que ainda estão muito ligados ao mundo material. Então ficam aquelas memórias, né? Isso mesmo. De uma dor na perna, uma dor no estômago, uma dor no peito, essas coisas, né? Então, acho que tem muito a ver com... A fadiga tem a ver com órgãos que está ligado ao materialismo. Isso. Isso mesmo. E nas obras de André Luiz, até onde alguns aí que eu li, mostra muito isso. Porque quanto mais ainda, assim, a evolução do espírito ainda é inferior, eles sentem essa necessidade desse repouso. Esse repouso, porque ainda tem algumas impressões aí, que vem do corpo físico, que vai aí para o seu perispírito. Mas o que a espiritualidade responde aqui, que essa fadiga não é como a gente entende, porque o espírito, ele vai ficar, essa fadiga seria mais assim do mental, e assim, o descanso deles, esse repouso é um pouco, é diferente do nosso, porque esse repouso é ir para a natureza, é se refazer alimentalmente, né, através de uma oração, de uma boa música, como a gente viu aí na 251. Então, eles vão se refazendo assim, conversando em pensamentos, né, com os seus próximos ali. Então, esse é o refazimento ali deles. Diferente aqui de nós, porque a gente pode repousar. Porque quando estamos aqui reencarnados, para a gente até nos refazer rapidamente desse cansaço, porque o nosso cansaço é físico, porque a gente tem os órgãos, a gente pode se refazer aí mais rápido, aliando o nosso descanso físico, que a gente necessita, ai, quando a gente fala assim, ai, deixa eu esticar meu corpo, ai, que delícia, né? A gente diz. Mas a gente vai se refazer mais rápido quando a gente alia com o mental, né? Esse descanso da mente. E como é que a gente também descansa a mente? Através de uma meditação, de uma oração, às vezes eu costumo até assim, para repousar mesmo assim a mente também e o corpo físico, aí eu coloco lá uma meditação ali do ladinho, vou ouvindo uma boa música, uma boa palestra suave. Então, assim, a gente vai descansando, né? Então, cada um vai encontrando essa maneira. Quantas vezes aí também, às vezes eu e o Gerson aqui em casa, a gente fala assim, vamos colocar um filme aí bem, bem light, bem gostoso para a gente descansar a mente, né? Então, quando a gente faz esse aliado à mente e o corpo físico, o nosso refazimento, ele digo assim, até que mais duradouro. A gente volta mais assim fortalecido para as nossas atividades diárias. Isso que eu entendi também, junto com vocês. Podemos seguir aí na 255, que é você também, Suzelei, que vai fazer para nós. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta: angústias morais que o torturam, mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então, veja, o espírito sofre, eu acho assim, vai depender muito, mas muito mesmo, da sua evolução. Então, quanto mais elevado for o espírito,
mais reforma íntima ele fez, né? Mais tranquilidade foi o seu desencarne, né? Então, esse sofrimento dele pode ser alguma coisa muito passageira, né? Agora, quando o espírito ele desencarna, que ele desencarna com algum acidente, ou desencarna naquele materialismo, que ele não sabe nem o porquê, onde ele está, que ele não tem noção nenhuma. Então, esse sofrimento, ele vai aparecer, um sofrimento até de uma dor que ele vai sentir como física, porque ele está muito ainda inferiorizado, né? Ele vai sentir até as dores, por exemplo, das doenças que ele desencarnou, tanto é que ele, geralmente, quando ele está num processo de colônia, assim, ele é levado a dormir, repousar para poder superar esse sofrimento. Então, quanto mais elevado o espírito, menos sofrimento ele vai ter, porque ele já fez, né? Foi fazendo a sua reforma íntima. Eu gosto sempre de falar de charge, né? Eu vi uma charge hoje mesmo no celular, em que os espíritos falam: nossa, esse pessoal aqui acabou de chegar, mas eu acho que eles não conversam com ninguém, porque eles ficam só olhando para a mão, quer dizer, o celular, né? Entendeu? Então, com certeza, eles estão sofrendo, né, pela falta do celular. É Foi verdade. o que eu entendi dessa questão. É verdade. Bem lembrado aí dessa reforma íntima e desses hábitos nossos. Porque É. esses hábitos nossos, tudo tem que ter um equilíbrio, né, Suzelei? Porque se torna um vício, e o vício que não foi tratado, a gente leva para o plano espiritual. E essa 255 é muito interessante, porque Kardec ele quer dizer assim: ah, ok. Então quer dizer, se o espírito ele não tem mais o corpo físico, então o que que ele sofre? Interessante essa pergunta dele. Então, a espiritualidade fala aqui que são essas torturas morais, né? O que são essas torturas morais? A culpa, a raiva, o ódio. Tudo isso, como você falou, Suzelei, que faz parte da nossa reforma íntima, se a gente não vai tratando isso, não é que a gente tem que ir para o plano espiritual zerado. Quem é zerado é perfeito. Quem é perfeito não precisa mais reencarnar, não é verdade? Então, mas a gente precisa ir tratando essas nossas mazelas através da reforma íntima, porque é isso que faz o espírito sofrer, não é o corpo físico, porque o corpo físico ficou aqui na Terra, mas é o que está gravado lá no perispírito dele e que vai junto. Então, esses sentimentos precisam ser tratados, assim como você lembrou bem, os vícios também. Tudo que é em excesso não é bom. Por que que existe o equilíbrio? Porque o equilíbrio é bom, né? O equilíbrio não faz pender nem para um lado nem para o outro. O equilíbrio está aqui. Então você não fica no excesso e nem no mínimo, né? Você fica ali equilibrado. Então, tá, se não tiver o celular, ok, você tem outras coisas. É por isso que às vezes tem muito, às vezes retiros, alguns programas de finais de semana, ou de um dia, ou de algumas horas. Às vezes até mesmo em famílias, a gente se tenta assim, ó, é, vamos lá, todo mundo sem celular, todo mundo sem zapiar, né? Para fazer um teste. O quanto você fica sem o celular? Então, é interessante a gente ir treinando isso conosco mesmo. Quanto tempo eu fico, né? Às vezes até numa prática mesmo. Vou pegar de novo a sua charge aí, que foi muito interessante. Às vezes numa refeição, né? Tirar o fone, não ficar ali com o celular,
né? Mas prestar atenção quem está ali com você, né? Ou conversar, ou prestar atenção na sua própria comida, na sua própria alimentação. É um treino. A gente vai treinando isso. É engraçado, mas é importante. Imagina os vícios piores, né? Como o cigarro, a bebida, a droga, né? Então, o Total. sofrimento é imenso, é um sofrimento sem fim, né? Porque ele vai sentir a vontade, porque ele não tratou nada, né? Não vai ter, então vai obsidiar as pessoas, né? Infelizmente. Aqui me fez lembrar aquele ditado, um dito popular, né? Que pior que a ressaca física é a ressaca moral. A gente vê Isso. aqueles filmes lá que, depois de uma noite de excessos, né? No dia seguinte a pessoa acorda e fala, nossa, o que que eu fiz, né? Então, a famosa ressaca moral. Então, até Meire falou de um alcoólatra, né? Eu acho que o maior sofrimento dele não é nem a questão, o mal físico que a bebida está fazendo nele, mas sim os efeitos da moralidade, né? O quão isso interfere na moralidade do alcoólatra, né? Que acaba com a tua Sim. dignidade, a tua confiança para com os outros, né? Então, são coisas que transcendem a questão física e vem para o lado da moralidade. É, É isso verdade. aí. Vamos lá. 256 você vai fazer, né, Gerson? Então, pergunta: por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Resposta: lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes, como a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Então aqui eu entendo que são memórias, né, de experiências que marcam a, experiências que marcaram no plano material, ainda fica na memória, né? Cria essa memória de experiências, como ele diz aqui o exemplo do capote, né? Então, igual a gente, tira uma roupa apertada, você ainda vai sentir, né, a pressão daquela roupa. Você usando um capacete, você andou de moto, andou de capacete, você tira o capacete, você ainda Você parece que sente. ainda está com um capacete. Então, são é, experiências passadas um passado recente, pelo que eu entendi aqui, que ainda está gravado na memória. Então, por exemplo, ó, eu nunca tive dor de ouvido. Quando alguém fala assim, nossa, estou com dor de ouvido, eu não consigo imaginar que dor é essa. Agora, dor de dente eu já tive. Quando alguém fala assim, nossa, eu tô com uma dor de dente, eu sinto aquilo. Nossa Senhora, deve ser. Dor de cabeça também, mesma coisa. Alguém fala assim, ai, tô com uma dor de cabeça, você fala, nossa, é horrível, enxaqueca, essas coisas, né? Então, porque são memórias que a gente ainda tem, né? Então a gente vê acho que foi num filme, acho que foi no Nosso Lar, que ele, quando o André Luiz está no umbral, aí vê os espíritos falando, sinto frio, sinto calor, né? Como ele fala aqui na resposta. Mas o que que é isso? O espírito sente frio, sente calor? Eu acho que são memórias, né? Que o do corpo físico que ainda está incorporado a ele. É isso que eu entendi. Eu também, Gerson, eu entendi assim, porque esse frio, o calor, e é muito interessante essas perguntas do Kardec, né? E a espiritualidade responde que, gente, são as reminiscências. O que são as reminiscências? São as lembranças, são aquelas impressões que ficaram gravadas ali no perispírito. E quanto mais inferior o espírito
mais impressões ele vai levar. As impressões, as lembranças, as reminiscências, elas são mais fortes. E é interessante que, até como você comentou, que eles dão um exemplo aqui, né? Como que se tirasse uma capa. Até que você falou do capacete, você vai sentir falta. Então, eles comparam aqui como um manto que você tem pesado, e quando você tira esse manto, você ainda vai sentir a sensação daquele manto, daquela cobertura. Então, os espíritos, eles fazem essa comparação para a gente perceber que não é o corpo físico, mas sim essa sensação, porque justamente a gente está no item que a gente fala das sensações, das percepções que os espíritos têm no plano espiritual. Então, por isso que a importância, né, da nossa elevação, e você lembrou muito bem, no filme mostra, né, tem aqueles espíritos que sentem o frio, que sentem o calor, sentem a chama, né? Sentem as vontades, né? Vontade, Materiais, sim. a fome, o frio, o calor. É. Imagina aqueles espíritos que morreram queimados, né? Aqueles espíritos mais inferiores, né? Que morreram numa situação mais trágica. Então, deve demorar muito para tirar essas sensações, né? É, Mesmo. Dependendo da sua evolução, né? sim, sim. Quanto menos elevado, mais vai sentir, né? Esse frio, calor, fome, tudo, né? E a gente vai para 257, nem é uma questão, não é É uma nó- pergunta. Aqui a gente vai para o item, é, é 4? Não, né? É 4. O item 4 que fala do ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Então, o que que é esse ensaio teórico? Aqui, Kardec, é como se ele fizesse assim uma compilação, um resumo, né, das pesquisas que ele teve acerca dessas sensações, das percepções que o espírito tem quando estão aí no plano espiritual. Então, nessa leitura aqui, a gente vai acabar rememorando, revisando aqui, revisitando essas outras questões, essas questões anteriores. Então, a gente vai fazer por parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, então, ele diz assim: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Só lembrando aqui que quando Kardec fala alma, aqui ele quer dizer o espírito encarnado. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos? E até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofrem amputações sentem dor no membro, que não mais existe. Seguramente, não é esse membro a sede nem o ponto da partida da dor. O cérebro conservou a impressão. Eis tudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante nos sofrimentos dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito,
que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que observaram nos prazeres materiais e tantos outros fatos. Veio lançar luz sobre esta questão, dando lugar às explicações de que apresentamos um resumo. Então, aqui nesse primeiro capítulo, Kardec... parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, Kardec, ele diz que é no corpo físico que manifesta a dor, e não no espírito. E por vezes, já ouvi relatos escritos em obras que em reuniões mediúnicas tem espíritos que dizem, né, sentir a dor. Eu sinto dor. Isso não é no corpo físico. Isso são as impressões que estão no perispírito dele. E que a gente vai ver um pouco mais aqui detalhado falando do espírito, e a gente já fez esse estudo, porque o perispírito, nós temos o espírito, perispírito e o corpo físico. Então, o perispírito, ele é um corpo semimaterial. Então, quando morremos, o corpo físico fica, mas o perispírito, ele acompanha o espírito, porque ele é um corpo fluídico, então ele tem material. Então, essas impressões que ficam aí no perispírito. E como ele falou aqui, olha, tem pessoas que amputam um membro e tem a certeza de que aquele membro está ali. Quem já teve a oportunidade de conviver com pessoas que, por exemplo, precisaram amputar um pé, um membro, né, que seja, normalmente eles falam, eu sinto, eu tenho dor naquele pé, mas aquele pé não tá. É o que se chama da dor fantasma, né? Porque aquele membro ainda não tá. Mas quando a dor está em um lugar, essa dor, ela pode vir de outro lugar, né? Então, por exemplo, o desencarnado veio lá do corpo físico, mas aquilo ficou tão enraizado que agora ele levou para o perispírito, mas aquela dor não está ali, naquele órgão, naquele membro, né? Então, e quando ele fala aqui, ó, a alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. Então, aqui, ele explica que o corte não foi na alma, mas esse é a percepção da dor, é o efeito, e não a causa da dor. E que ela pode ser penosa, ter lembrança, mas também pode não ter ali a dor física, que é isso que ele coloca aqui. E a gente pode lembrar, gente, a síndrome do pânico, por exemplo. A pessoa, ela está vivendo aquilo. Na síndrome do pânico, a pessoa ela tem o quê? Aquele ataque cardíaco, tem aquela sudorese. Ela está vivendo algo que não existe ali, mas aquela pessoa está passando, né? Como se a gente fizesse essa comparação. Então, o pensamento, mais uma vez, né, a gente vai trazer aqui essa reflexão sobre o nosso pensamento, como estão as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque muitas dores físicas estão lá no nosso emocional. Por isso que é importante nós tratarmos sempre o emocional e o nosso pensamento. E tem
Certa vez eu vi um relato que teve acho que era um médico cientista, e ele, para estudar, ele estava defendendo ali a tese da força que tem o nosso pensamento, como ele influencia no nosso corpo físico. E foi feito um experimento, e foi feito num presídio, nesses países que tem ali aqueles que são do corredor da morte, né, que já foram condenados ali à pena da morte. E foi feito esse experimento com um desses presidiários, e esse experimento era assim, e foi explicado para a pessoa que foi participar. Foi explicado para ele assim, que iria ser um procedimento ali cirúrgico. Eles iam fazer uma experiência. Os braços da pessoa ficariam amarrados. E eles iam marcar ali, ia ter um relógio que ia marcar ali 1 minuto. Eles iam fazer uma incisão no punho, né, da pessoa, onde tem ali a pulsação, e iria gotejar. Então, se passasse ali um determinado tempo, essa pessoa, com aquela vazão do sangue, ele poderia ir a óbito. E, ok, e fizeram esse experimento. No que fizeram esse experimento, a pessoa não viu, mas ele estava com os braços, né, ali amarrados, mas foi simulado o corte e colocaram um soro para ficar ali pingando, né, para a pessoa imaginar que seria o sangue dela. E a pessoa, gente, ela ficou tão impressionada com aquilo e ela percebeu que o sangue ali não parava, já passou de 1 minuto e o sangue dela, né? Mas não era o sangue dela, era apenas o soro. Só que essa pessoa foi a óbito. Então, é forte esse experimento, sim, aí traz tantas reflexões, mas a gente não vai adentrar nisso, mas só para a gente ver como é a força do nosso pensamento, né? Então, a mesma coisa quando se faz aquele experimento, eu pensei nisso também, quando se faz aquele experimento que é com aqueles remédios que não são verdadeiros, como chama mesmo? Placebo, né? Então, quantas pessoas não tomaram placebo e disseram que melhoraram? Então, é aquilo, a cura, gente, está em nós, né? Está dentro de nós. Então, eu queria trazer essa lembrança desse relato, porque eu acho que exemplifica muito isso nesse primeiro parágrafo que Kardec trouxe aqui para nós. E o segundo parágrafo, olha só, vamos deixar para o próximo estudo, que a gente vai adentrar aqui ao perispírito, e a gente vai falar um pouco mais, vai revisitar aqui os nossos estudos sobre o perispírito. Vocês querem comentar alguma coisa do primeiro Só parágrafo? essa última parte que você falou, Eu né? lembrei da gravidez psicológica, né? Como que pode a menstruação cessar, ela produzir leite, ela ter todos os sintomas, e se ela não for tratada, ela chega até a dor do parto, né? E não há bebê nenhum. Então, você vê a força que tem a vontade e o pensamento, né? Que ela chega a produzir leite, ela chega a produzir as contrações, tudo, né? E não há bebê nenhum. Então, a força do pensamento que ele coloca aqui é enorme, né? Ela produz muito. Pode falar, Gerson. Só completar o que você falou, que você disse, né? Você disse no finalzinho que a cura está dentro de nós, né? É, Assim como a cura está dentro de nós, os malefícios, as doenças também podem estar dentro de é, nós. estão. Tudo está. É verdade, Gerson. Então, assim, olha só quantas reflexões
trouxemos para o nosso estudo de hoje e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que com certeza nos auxiliou e muito aqui em nossas reflexões. E assim que nós possamos ter uma excelente semana com a luz de Jesus em nossos lares e principalmente em nossos corações. E até o próximo estudo, gente, com fé em Deus!